Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema A Educação Medieval 1, uma mistura de elementos. Ao final de seus estudos, esperamos que você compreenda o período medieval e os seus elementos educacionais, todos influenciados pelo contexto histórico. Vamos lá? As mudanças no contexto histórico e social modificam o homem e toda a sua cultura. E foi isso que aconteceu com a queda do Império Romano Ocidental. Sim, o ocidental, porque o lado oriental, por volta do século V, estava em plena ascensão. O Império Romano do Oriente se estende de 395 a 1453. Geograficamente, ia do sudeste da Ásia, parte nordeste da África, Península Balcânica, Turquia Ocidental, Síria, Jordânia, Israel, Líbano, Chipre, Egito e parte oriental da Líbia. Sua população era constituída por sírios, judeus, gregos e também egípcios. Seu declínio começou no século III, devido às invasões bárbaras, algo muito comum naquela época, e que gerou graves transtornos para o lado ocidental do Império, como crises econômicas, sociais e inúmeras disputas de poder. Por outro lado, a parte oriental mantinha-se firme. Foi essa firmeza administrativa, econômica e principalmente cultural que contribuiu para que os bizantinos se tornassem um império que perdurasse até meados do século XV, quando a sua capital, Constantinopla, foi invadida pelos turcos otomanos, marcando inclusive o final da Idade Média. Os bizantinos, diante desse contexto, absorveram muito da herança greco-romana, inclusive nas práticas pedagógicas. De fato, havia uma cristianização, já que a Igreja Católica impunha a fé e a religião, que aos poucos não somente foi absorvida, mas também adotada como religião oficial. No entanto, isso não implicou o abandono por parte dos bizantinos de suas tradições e cultura. Muito pelo contrário, foi justamente o fato de mantê-las que fez sua civilização tão forte. Eles deixaram a cargo das escolas monásticas, que tinham por objetivo formar pessoas para a vida espiritual, o ensino da religião. Procuraram, portanto, se destacar em outras áreas, as quais consideravam mais importantes para a educação de seu povo. Também foram os bizantinos que mais investiram nas universidades, pois viam nelas verdadeiros centros de cultura e vida intelectual. Como tudo muda, o Império também caiu, dando lugar a uma cultura totalmente cristianizada e que não privilegiaria a manutenção e propagação dos saberes. Mas não foram apenas os bizantinos que romperam as barreiras ocidentais e contribuíram com a educação. Os árabes muçulmanos também ganharam um grande destaque no mesmo período. Mesmo com a oposição da Igreja Católica, que se expandia fortemente por toda a Europa feudal, os árabes transmitiram muitos legados para a Europa Ocidental. Eles criaram várias escolas primárias para lecionar leitura e escrita, o que ajudava no ensino do Alcorão, seu livro sagrado. Para isso, adotaram no ensino a prática da memorização, algo que se mantém até os dias de hoje. Por exemplo, quando você vai estudar para provas no final do semestre, qual é o primeiro método que lhe vem à cabeça? O da memorização. Os árabes sabiam que, ao memorizar alguns versículos do Alcorão, permitiriam que os ensinamentos ficassem guardados, internalizados. Também cabe destacar que a Idade Média foi uma mistura de diferentes elementos, advindos de diferentes povos que absorveram conceitos dos greco-romanos, mas também criaram práticas interessantes, cuja finalidade era manter as próprias tradições. A questão que fica é que, ao passo que a Igreja Católica ganhava poder, as práticas pedagógicas perdiam força, uma vez que o conhecimento acabou ficando de lado na nova ordem social, o feudalismo. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido um pouco mais sobre a educação medieval. Lembre-se de que a Idade Média foi uma verdadeira compilação de elementos culturais que já constituíam o Império Romano. Também é importante verificar quais foram os processos históricos que fizeram desse período o que os pedagogos afirmam ser um retrocesso no campo da educação. Obrigado pela sua companhia e até breve.